Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, quero convidá-los para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também nos seguirem lá nas redes sociais, no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrá-los que também estamos no Spotify. E agora quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, nós iremos conversar um pouquinho dessa cultura tão linda que eu realmente sou fã e muito encantada, que é o girassol. É isso mesmo, gente. E para falar um pouquinho disso, eu trouxe aqui uma pessoa que a gente tem aí também um carinho muito especial, que é parceiro aí da Magnavídeo há tanto tempo, que é o Gilberto Mendes, que é representante comercial da Eliagro Sementes. Gilberto, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Veri. O prazer é todo meu. Você falou aí parceiro de longa data. Eu estava vendo algumas fotos do meu Facebook. Eu achei uma gravação nossa de 2011. Meu Deus! Foi logo quando eu cheguei aqui em Primavera e fazendo também já esses acompanhamentos a campo, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Olha só, então vamos conversar um pouquinho sobre essa cultura tão magnífica. E agora o Gilberto me falou 2011, isso aí já há uns 15 anos, né? Gilberto, então já que você comentou sobre isso, vamos conhecer um pouquinho do Gilberto, né? Você então chegou em 2011 aqui na região, um pouquinho antes. Conta um pouquinho da sua trajetória. Na realidade, eu cheguei um pouquinho antes. Eu estou em Primavera há 18 anos, desde 2007. Eu vim de Minas Gerais, né? Sou técnico agrícola, formado em Franca em 1988. Aí já tem um bom tempo também, né? E acabei chegando aqui em Primavera do Leste a convite de um gerente comercial que eu atuava com uma empresa de milho. Trabalhei alguns anos com ela e depois passei aí para a Eliagro. Então, estamos aqui já todo esse tempo dedicando a diversas culturas, mas agora, no momento, não só agora no momento, mas já há algum tempinho com o girassol. Olha só, então tá na Eliagro há quanto tempo mesmo? Na Eliagro eu já passo dos 12 anos também. 12 anos. Isso. Caramba, e agora fiquei curiosa, essa reportagem que você comentou, que achou no Facebook 2011, que era para o Momento do Campo, versão televisão, né? Versão televisão. Era do girassol, da mamona? Não, ainda era da semente de milho que eu trabalhava. Olha só. Não era ainda, eu não tinha muito tempo mudado. atrás. Justamente. Olha só, que bacana. Então vamos falar um pouquinho, você que está nessa empresa aí já há bastante tempo, né? A Eliagro que atua aí em todo o país também, fala um pouquinho da empresa. Sim. A Eliagro é uma empresa produtora de sementes de girassol, está localizada em Minas Gerais, né, com a parte de produção de semente, beneficiamento e estrutura administrativa em Uberlândia. A nossa diretoria ela fica em São Paulo, mas tudo acontece em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, que por sinal é o meu berço. Eu sou nascido e criado até os 16 anos ali na região e vim conhecê-la aqui, né? Mas a Eliagro ela foi montada justamente com esse propósito de atender o mercado com sementes de girassol,
A princípio, logo no início, ela trazia sementes prontas da Argentina e depois começou a produzir no Brasil, né? Então, é até uma informação interessante que das sementes de girassol comercializadas no Brasil hoje, a Eliagro é a única que produz as sementes em solos brasileiros. Nada contra as outras, mas assim, todas as outras importam a semente para atender o mercado nacional. E nós não, nós fazemos toda a parte de multiplicação, né, de parentais em campos de produção e dali já saem os nossos híbridos para atender o mercado. Olha só. Então vocês atendem o país todo? Como é que é essa questão do clima? Onde ele se adapta mais? Tem região que se adapta mais, se adapta menos? Na realidade, o girassol tem uma amplitude de plantio muito grande. Basicamente, o Brasil inteiro pode se plantar a cultura. O que define muito hoje onde plantar ou não é a questão de comercialização. Então, assim, as grandes áreas produtivas hoje de girassol estão muito em volta da indústria, né, e de alguns mercados consumidores, mesmo que não seja para a indústria de óleo. Então, vamos falar hoje, o maior plantador de girassol é Goiás, principalmente pegando a região que está ali em torno de Itumbiara, que é onde tem a maior indústria compradora e esmagadora de girassol. Então, pega todo o sudoeste goiano, região sul de Goiás, região que se chama da Estrada de Ferro, municípios ali de Pires do Rio, Catalão, Cristalina, se planta muito. Para você ter uma noção, deve-se plantar hoje em torno de 50 a 55 mil hectares nessa região. Aí pula para a divisa para Minas Gerais, que está sendo o segundo estado maior produtor, também em função da indústria, porque o Triângulo Mineiro está ali muito próximo, né? Só divisa de estado. E Mato Grosso, hoje, falando aqui da nossa situação, perdeu o status de maior produtor de girassol já há uns 4, 5 anos, eu imagino, mas chegamos só na região de Campo Novo do Parecis a plantar quase 80 mil hectares de girassol. Depois disso, mudou-se a concepção dos produtores em relação ao que plantar, né, principalmente em segunda safra, que seria a safrinha, né, o plantio pós-soja, e aí caiu drasticamente as áreas plantadas em Mato Grosso. Olha só, e aqui tá voltando aos poucos, então a gente pode dizer aqui na nossa região de Primavera? Na realidade, a gente está incrementando o plantio na região de Primavera, focado num mercado que não é o da indústria de óleo, né, que é o grande foco hoje lá na região de Goiás. Assim como a região de Campo Novo ainda mantém um certo plantio de girassol, ele é voltado para a alimentação de pássaro, né, que são grãos de girassol rajados. O grão de girassol ele características de cor, né, às vezes diferentes. Você tem o grão negro, né, o grão que a gente chama de na realidade o grão preto, né, ali para poder ter ali o esmagamento de óleo. Dele sai um percentual, um teor de óleo mais alto. E o grão rajado, ele também serve para óleo, porque sempre você vai ter ali 35, 38, 40, 45% de óleo no grão. Então ele também pode ser esmagado, mas é um grão que ele é mais atrativo para o mercado de pássaro, para a alimentação de pássaro, né? Então o pássaro ele necessita também do grão de girassol para a sua manutenção, porque ele vai ter um melhor pelagem, né? Ele tem energia, porque tem bastante óleo. Então, o nosso mercado hoje, vamos falar de primavera, ele está totalmente concentrado para esse nicho que é a alimentação de pássaros. Aproveitando esse gancho, né, que você comentou, então o girassol seria tanto para o óleo, né, óleo de girassol, ou tanto para a alimentação de aves, seria essa Basicamente, hoje são essas duas finalidades. Quando você extrai o óleo, aí você tem outro subproduto que pode também ser... Pode não, ele é também comercializado, no caso, o farelo, né? A massa que sobra
do esmagamento, ele vai comercializado para alimentação bovina, né? Então ele acaba sendo uma fonte proteica muito bem aceita também em confinamentos. E o do pássaro não, aí ele é mesmo para grão inteiro, né? Então o mercado só faz beneficiar, limpar e depois empacota e coloca nas prateleiras. Certo. Você comentando dos pássaros, eu me lembro, a gente estava nesse evento recente, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do evento que a gente participou esses dias, mas na lavoura, o girassol está lá. E também não se tem esse problema com os pássaros, né? Na realidade, nós temos, só que é até interessante quando a gente posiciona o grão rajado para alimentação de pássaros, a gente fala, poxa, o pássaro come qualquer tipo de grão, porque quando ele avista uma lavoura, ele não sabe se ele é grão rajado ou não, ele quer se alimentar, né? O que acontece é que quando ele para numa lavoura que seja, por exemplo, de grão negro, ele talvez coma menos, porque ele não está acostumado com aquela quantidade de óleo que tem naquele grão, né? Mas, não vou falar que é problema, mas acontece, né? De revoadas aí, de papagaios, maritacas, araras em lavouras de girassol, mas que a gente sempre tenta mostrar que isso não causa tanta perda, o dano não é tão grande na lavoura de girassol, quanto, por exemplo, quando a gente vê falar de ataque de porcos em lavouras de milho. Sim, né? Então, assim, fala, não, você não vai ter o mesmo problema. Porco já não vai no girassol, então já é uma boa vantagem. Com certeza. O que o pássaro vai atacar é como se diz, está ali da natureza mesmo, assim como, além do porco atacar o milho, você tem macaco que come milho. Para cada um você vai ter com certeza. seu dano ali, mas não chega a ser grave, não. Eu lembrei porque, se eu não me engano, pode me corrigir se eu tiver entendido errado, a variedade, por exemplo, que estava lá, ela já fica em um formato que talvez já impede um pouquinho essa alimentação dos pássaros ali no momento. Isso aí, no caso dos nossos híbridos, né, dos materiais que a Eliagro desenvolve e comercializa, a gente sempre procura uma característica que é da planta dobrar o capítulo, né? Ele, quando está florescendo, ele fica para cima, né, ali fazendo toda a parte de florescimento e começa enchimento de grão, ele dobra o capítulo. E isso a gente até chama de um sistema antipássaro. Não só pelo pássaro, mas quando o capítulo está exposto, ele pega a radiação direta do sol, pode queimar também o grão. Ele fica também mais exposto a chuvas, né, quando a gente está numa época de plantio que propicia ainda chuvas durante o ciclo. E evita um pouco esse ataque de pássaro, porque o pássaro, para comer, ele tem que pendurar no capítulo, dobrar a cabeça para baixo e comer. Dificulta, então, né? Ele vai comer de cabeça para baixo. Não deve ser muito legal. Né? Então, às vezes ele come um pouquinho, cansa, voa de novo e para, ao invés de ficar o tempo maior em cada planta. Eu entrei nesse assunto porque eu me lembro que foi comentado lá, como você comentou de pássaros, já me veio na memória. Mas, Gilberto, vamos lá então. A Eliagro, né, tem essa questão da semente do girassol, tanto para lá, onde a gente foi na propriedade, era no pivô. Isso. Então tem também, tanto no pivô quanto a produção de sequeiro. Isso aí é o que eu falo, a gente faz um posicionamento do híbrido, né, do material a ser plantado de acordo com a condição que o produtor nos mostra. Se ele tem a área irrigada, ele vai estar plantando isso aí ou no pós-soja ou, como na área que nós tivemos, num pós-milho, que seria já uma segunda, o girassol entraria numa terceira safra, que vai fechar a janela antes já do plantio da próxima soja. O que nós fazemos? Avaliando essa possibilidade de qual época que o produtor quer entrar, nós posicionamos o híbrido de acordo com o ciclo, né, e também algumas características que ele vai ter mais facilidades na condução, né, durante esse período. Os nossos híbridos, eles são também, né, recomendados para safrinha, que é a segunda safra, plantio pós-soja. Como nós estamos aqui em primavera, o nosso posicionamento são com os grãos rajados, que é para atender o mercado de pássaro. Mas o nosso portfólio também inclui híbridos de grãos negros.
Esses materiais, nós não colocamos ele aqui no campo porque o mercado para óleo, para nós, não existe. Mas em outras áreas, como eu disse, de atuação da empresa, eles são muito bem aceitos, né? Teto produtivo alto, tolerância às principais doenças. Então, são materiais muito produtivos também. Os de pássaro também têm essas mesmas características. Então, é por isso que eles entram na recomendação aqui para a primavera. O posicionamento em relação a plantio de segunda safra, por exemplo, sequeiro. Eu vou determinar se eu entro com um, aí nesse caso nós temos dois, o Hélio 251 e o Terra 203. Eu vou posicionar cada um de acordo justamente com a época do plantio e dependendo do nível de praga que esse produtor tem. Praga que eu falo no caso de plantas daninhas. Certo. Porque nós temos no Terra 203 um ciclo mais rápido e ele tem uma resistência ao uso de um herbicida que facilita o manejo do produtor, né? Então, se eu estou num sequeiro e vou levar um plantio mais para dentro de março, virando fevereiro para março, eu uso um ciclo mais rápido, no caso o Terra 203. Se eu estou abrindo o plantio, tenho mais água, eu posso usar um ciclo um pouquinho mais longo, que nesse caso eu entro com o 251, o Hélio 251, que tem um ciclo em torno de 112 a 115 dias. Então, é posicionamento. Se eu estou atendendo o mercado pivô, da mesma forma. Eu tenho sempre que pensar na colheita do girassol, quando eu estou com essa lavoura no pivô, que ela seja colhida antes das chuvas, né, para a gente não ter problema de chuva na colheita. E também não ficar atrasando muito a entrada do novo plantio de soja que o produtor vai fazer. Então, eu faço esse posicionamento. Se o produtor está colhendo a segunda safra dele, final de maio, início de junho, eu posso entrar com 251, que tem um ciclo um pouquinho mais longo. Se isso aí já vai entrando mais para a segunda quinzena de junho, eu posso aí colocar o Terra 203, porque eu tenho menos 10 dias de ciclo. Então, é muito o entender como que o produtor vai manejar, né? Como que ele quer, para a gente poder falar, entra com esse, entra com os dois, ou inicia com um e finaliza com o outro, para poder ficar tudo certo. No caso, nessa área que a gente visualizou esses dias, após a colheita é o lugar de soja, no caso ali. Ali não tem mais tempo para nada. Ele já vai colher, preparar o solo ali, manejar o solo. Possivelmente ele vai passar um triton, vai fazer uma roçada nas hastes, ou dependendo também não. E já iniciando já dentro de setembro já o plantio da soja já. Então ele fecha o pivô dele basicamente com 3 safras, né? Ele entra o ano com soja, colhe, faz um milho, pós-milho entra com girassol e já entra com a soja novamente na área. Então é uma cultura que oferece uma viabilidade muito boa quando a gente pensa nessa questão do ciclo, porque ela consegue encaixar nessa última janela de 120 e poucos dias que falta para ali depois do milho, por exemplo. Eu acredito que também deve trazer muitos benefícios para o solo, né? O mais interessante é o benefício para o bolso, né? Que hoje nós estamos nessa empreitada porque nós temos, com o girassol de grão rajado, um parceiro comercial que vai comprar o produto do agricultor, né? Porque eu não venderia para você se você não tiver um comprador. Depois você vai me cobrar. O que eu vou fazer com esse girassol? Né? Vou tratar de passarinho, né? Então, é muito girassol. Mas, primeiro, esse benefício, né? Que o comprador já vai levar o contrato de compra já para o agricultor, com preço definido, tudo certinho. E aí, nós temos, sim, os vários benefícios de solo que, vamos falar assim, seria um plus, né? Seria um ganho a mais para o produtor que ele vai ter com a cultura. E que benefícios são esses? Por exemplo, o girassol, ele é uma planta de raiz pivotante, né? Muito agressiva. Então, ele desce nas camadas do solo, 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, emite várias radicelas ali durante esse desenvolvimento da pivotante, e isso vai fazer com que ele consegue trazer nutrientes que estão fixados no solo, que a soja já não consegue mais absorver,
ele traz esses nutrientes para cima, ele deixa essas galerias abertas onde o girassol, a raiz do girassol penetrou. Quando a planta morre, essas galerias ficam abertas, porque ali vai ficar os restos culturais da raiz. Quando você tem o plantio da soja, ele vai drenar melhor a água por esses canais. O sistema radicular da soja também vai aproveitar esses canais que já estão abertos e vai ter um desenvolvimento melhor. Além disso, o girassol é redutor do nematóide Pratylenchus brachyurus, que é um dos grandes vilões do cerrado, né? Pode ser que ele multiplique um pouco os galhas. Só que hoje nós temos na genética, vamos falar no melhoramento de soja, uma infinidade de variedades de soja que são resistentes aos galhos. E o controle dos nematóides de galhos são mais fácil. E contrário ao Pratylenchus. Então, se você tem uma cultura que maneja bem esse Pratylenchus, você fica mais tranquilo com a sua cultura próxima, que é a soja. Juntando esses fatores, reciclagem de nutrientes, sistema radicular profundo, redução de nematóide, o produtor ele ganha, com certeza, 8%, 10% de produtividade na cultura subsequente, que é a principal, que é a soja. Então, nós estamos falando aí, uma soja de 60, vai ganhar 4, 5, 6 sacos. É muito interessante. Somado ao que a cultura vai deixar para ele de rentabilidade financeira, já fica bem interessante, né? Então é uma ótima opção para a rotação de culturas Sem mesmo, dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala isso num pivô, acaba sendo melhor, porque a concentração a multiplicação de nematóide nos pivôs são muito maiores do que talvez no sequeiro, pela quantidade de plantas de rotatividade de planta que tem naquele pivô, né? Então entra ali feijão, entra soja, entra milho, na maioria dos híbridos de milhos, todos eles multiplicadores, né, com fator de reprodução muito alto. Quando você entra com girassol, você quebra essa multiplicação e o retorno vai ser muito bom, assim. Baixa drasticamente a população e o resultado pode até subir mais em relação a esse percentual que eu te falei. Interessante. E o que você comentou, acho que é uma das coisas que o produtor se preocupa muito, para quem que eu vou vender. Então, ele já compra a semente sabendo que tem um comprador do seu produto. Justamente. São culturas, assim, hoje, quando a gente fala de cultura alternativa, que se o produtor não tiver uma ponta já para comprar, não adianta ele insistir, porque depois ele vai ficar com esse produto sobrando. Ele pode, como algumas outras plantas de cobertura, ele pode até plantar na lavoura, mas não vai usar tudo o que ele colheu. Então, ele já tem que ter uma comercialização garantida, né? E comercialização garantida, hoje a gente sabe que tem que ser com pessoas sérias, né? Você tem que ter ali um contrato, apesar de contrato ser quebrado também, mas não se deve, né, acontecer, para que ele realmente saiba, não, eu vou colher X saco, eu estou vendendo a X reais, eu estou gastando Y de custo, então eu já tenho uma margem aqui garantida que vai agregar para ele ali no início do plantio da soja. E o valor no momento está interessante, então? O girassol ele tem mantido um valor bem atraente. Hoje ele está, inclusive, num patamar acima do preço da soja, que já esteve bem abaixo. Chegou a estar mais ou menos equiparado com o preço da soja e ele está com valor acima do preço da soja hoje. Olha só. Então não é ruim, não. Uma questão que eu também acho bem interessante a gente abordar é como vou colher este material do campo? Como é esse maquinário? Tem que ter uma plataforma diferenciada? Explica um pouquinho disso para a gente. A colheitadeira ela é a normal. Aqui o produtor usa para colher todos os grãos, né? Inclusive modelos aí que tem até as regulagens de limpeza ali nas peneiras já para girassol. Usa-se as plataformas tradicionais de milho, usa também até as de soja. Para você usar elas, você tem que fazer algumas adaptações, algumas modificações para você não perder o capítulo, né, que é a estrutura onde está com os grãos formados. E para isso, o mercado ele desenvolveu, sim, um equipamento exclusivo, que a gente chama de plataforma girassoleira, né?
Mas não são, assim, nós não temos uma oferta abundante dessas máquinas hoje no mercado. Normalmente, isso para alocação. Normalmente, o produtor que entra na cultura, gosta da cultura e pensa em plantar ela todo ano, ele adquire uma. Né? Ele adquire, já fica na fazenda dele, porque qual que é a vantagem de você fazer isso? Quando você usa a de milho, que é a que tem uma perda menor, ou a de soja, que perde até 4, 5 sacos por hectare, nas adaptações, quando você soma essas perdas, basicamente você paga uma máquina em 2, 3 anos. Então justifica o investimento, né? Porque você deixa de perder aquilo e você pode diluir isso aí em pagamentos para a máquina exclusiva, né? Então acaba sendo bem interessante a aquisição da máquina. A gente sempre comenta porque é uma das coisas também, né? Que o produtor se preocupa, como que eu vou colher? É um equipamento diferenciado ou não, né? Até não tem tanta necessidade, mas para evitar perca seria bom que usasse. Agora, igual eu falei, nós não temos hoje, você não chega numa loja concessionária de máquinas hoje que nós temos por aí e pede uma plataforma de girassol, como você pede de milho ou pede de milho ou de soja. Você precisa procurar indústrias que produzem essa plataforma, mas ela é normalmente sobre encomenda. Né? Então o produtor vai falar, vou entrar esse ano, não sei se eu planto ano que vem, ele acaba usando a de milho. Ou ele aluga de alguma região que já tenha prestadores de serviço que tem as máquinas para isso. Né? Olha só que bacana. E, gente, eu estou falando um pouquinho de um assunto em que o Gilberto, né, ele abordou lá no Dia de Campo, na semana passada, a gente esteve aí num evento lindo, porque eu falo, girassol já é bonito quando você vê uma florzinha, agora você imagina, quantos hectares que eram mesmo, Gilberto? Foram 175 em 2 pivôs. Olha só, 175 hectares, 2 pivôs aí, com essa cultura lindíssima, e estiveram lá produtores, enfim, todas aquelas pessoas que queriam entender um pouquinho dessa cultura, numa propriedade aqui próximo à nossa cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, e realmente foi sensacional, eles esclareceram muitas dúvidas, né, de quem estava ali, falaram um pouquinho dessa cultura, e realmente, né, Gilberto, foi bacana reunir, já que também foi uma área muito próxima ao município, isso facilitou também que as pessoas fossem. Gente, ó, aqui tem algumas imagens. Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui né, foi feito com um drone, imagina. Se você já acha bonito uma plantinha, imagina ver tudo isso aqui. Eu ia falar justamente isso. Se uma planta, uma flor é bonita, imagina 40 mil por hectare. Que é a população que nós temos no pivô. Estamos aí com 41 mil plantas, 41 mil flor. Nossa. Na realidade, não são 41 mil flor, né? São 41 mil plantas, porque a flor do girassol não é isso que a gente vê, né? Ali a gente chama de capítulo, essa estrutura produtiva, reprodutiva, e dentro do capítulo é que são as florzinhas, né? Elas florescem ali dentro. Olha então, ali. Quando a gente pega uma estrutura dessa amarela aí, é um capítulo que tem vários grãos ali dentro. Várias flores, né, no período de florescimento. Eu falo assim, sabe, Gilberto, eu sempre gostei de girassol, desde novinha. E pra gente estar num evento desse, ver isso aqui de perto, eu falo assim que acho que talvez a gente não consiga transmitir a beleza por aqui, mas estando lá e aí então eu já faço, já que quem quiser ver, o outro pivô que na semana estava iniciando ali, estava em pré-florescimento, ele agora já está em florescimento. Olha só. Então, ainda tem tempo aí. Que é esse pivô aqui do lado. Justamente, isso. Eu até estive aí na área hoje, ele já está com a parte de cima, ali onde a gente estava, já em florescimento, e como o plantio foi um pouco escalonado, a parte do meio para baixo ainda não floresceu. Então, nós vamos ter florescimento de girassol, flores abertas aí até o final da semana que vem, tranquilo. Olha só. É só ir lá tirar umas fotos. Se alguém quiser dar uma passadinha, é pertinho, 30 e poucos quilômetros da cidade, olha ali no pivô, isso que eu queria mostrar. Isso que é interessante, que às vezes tem o pessoal de fora, né, que não é aqui da nossa região, né,
Esse produtor, então, optou em fazer essa produção no pivô. Isso. Foi a melhor opção, então, para eles ali. É aquilo que eu falei. Quando a gente oferece para o agricultor uma cultura que ele vai ter a compra garantida, acaba sendo interessante. A janela dele dava para a gente fazer. Que dá certinho antes do plantio da soja. Isso, né? Justamente. Então, a previsão de colheita dessas áreas é até dia 20 de setembro. Está ali dentro do período inicial para plantar no pivô. Então, nesse caso, foi ofertado para ele o contrato, ele achou interessante, resolveu plantar. A Eliagro fez todo o acompanhamento técnico, né, desde o início ali, inclusive do tratamento de semente, acompanhando na lavoura, a partir do regular de plantadeira, acompanhamento de plantio, até agora vamos acompanhar, inclusive, até a colheita. A colheita, né? A colheita. Interessante. E esse foi um momento de, justamente, né, Gilberto, tirar dúvidas de quem estava lá presente, né? Teve gente que talvez não tinha visto uma lavoura assim, né? O que acontece? O produtor, ele não tem dificuldade em plantar e conduzir uma lavoura, mas ele quer sempre conhecer um pouco mais. Tivemos ali produtores que já estão plantando girassol ou que já plantaram girassol na região, produtores que ainda não plantaram e que têm aí o interesse. E quando a gente fala um pouco mais voltado para a cultura, como nós fizemos, e esse aí vou falar de peito cheio, que foi o primeiro dia de campo sobre a cultura do girassol em Primavera do Leste, né? Até então, como eu já havia dito, planta-se girassol na região, mas nunca ninguém parou para falar da cultura para ninguém. Às vezes fala na hora de convencer o produtor a plantar, né? Mas o nosso intuito foi justamente mostrar como que é feito o plantio, né? Onde que nós da Eliagro podemos auxiliar e mostrar que realmente estamos interessados em levar para o agricultor o melhor resultado em colheita, né? Nós não somos uma empresa de vender semente e depois querer saber quanto que colheu. Sim. Né? Então, a nossa dá proposta suporte, né? dá todo o suporte, acompanhamento, visitas, se não semanais, quinzenais, e contatos com gerentes de fazenda, com os consultores das fazendas, para saber, né, como é que está indo, ou indo lá e falar assim, eu percebi isso aqui, é bom a gente fazer a aplicação tal, vamos conduzir de outra forma, vamos melhorar a irrigação, diminuir a irrigação. Então, esse aí é o que a gente pretende. E nesse dia de campo foi justamente o que aconteceu, né? Estávamos lá para poder mostrar que quem aderir aí a uma comercialização de grãos com os nossos híbridos vai ter todo esse suporte da agora para frente. Que existe essa dúvida, né? Às vezes, como você comentou, tinham lá produtores que já estão aí plantando girassol, mas aqueles que têm a intenção, mas mas como que vai ser? Agora eles sabem que tem todo um suporte antes... Durante e depois. Mas você sabe o que é engraçado? De gente, produtor que esteve ali, que essa semana me mandou mensagem, me ligou, nem mandou mensagem, me ligou, falou, Gilberto, preciso que você me passe uma orientação. O material não é seu, mas me dá uma dica, ou passa aqui, porque plantei o primeiro ano, tudo que eu estou fazendo eu busquei na internet, e é bom quando a gente ouve alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, né? Então, acaba sendo muito gratificante, e isso é o que nós queremos, é levar mais informação sobre a cultura para quem já está, para quem começou, e para os que vierem, né, de repente não plantava, por não conhecer, e que agora ele pode falar assim, não, eu posso plantar, que eu vou ter um acompanhamento em loco aqui na minha área. Olha só. E como o Gilberto falou, né, gente? O primeiro dia de campo de girassol, ele pode falar mesmo, porque eu também posso falar que foi o primeiro dia de campo de girassol que eu fui, e esse é o primeiro dia de campo de girassol em Primavera do Leste. Foi realmente sensacional. Estão de parabéns, tanto, né? Vocês da Eliagro também tinham um parceiro lá da Cerrado Alimentos e Cerrado Agrícola. Então, assim, foi realmente incrível. E a gente viu o pessoal bem interessado ali, bem, né, querendo saber muita coisa. Justamente. E é importante isso, o produtor quer garantia, né? Às vezes ele tem a intenção de plantar, mas tem o receio. Afinal, se houver perda, né?
É um prejuízo, então precisa estar bem orientado, Justamente. né, Gilberto? A garantia, a gente vê que ela existe, inclusive, na cultura que todo mundo planta e sabe plantar, que é a soja, né? Quantos produtores já não fazem o travamento, né, antecipado da cultura, né? Então, por que não, numa cultura como o girassol ou como uma outra qualquer, a gente não fazer também, né? Então, eu acho que isso aí é o ponto-chave mesmo para que a área se desenvolva mais. Nós temos hoje uma área pequena aqui na região, eu chutaria aí não mais do que uns 3.000 hectares de girassol plantado. É hoje, inclusive, mais ou menos a área que se planta em Campo Novo também. Então, hoje, dentro do estado, nós estamos muito próximo, ou até passando, talvez, Campo Novo, que foi o maior produtor do Brasil, né? E nós queremos elevar esse número. E aí não só em pivô, né? Como nós conversamos no início aqui também, o girassol plantado no período de safrinha, né, de segunda safra, que é no pós-soja, já imediato ali. Qual que é a época ideal para a gente entrar com girassol? É 20 de fevereiro, 15, 20 de fevereiro até 10 de março. Seria a janela propícia para o período de sequeiro. Nós temos trabalhos nas outras regiões de atuação, vamos falar ali em Goiás, onde os resultados de produtividade plantados nesse período são muito bons, muito bons. Então, por que não trazer também e trabalhar aqui na região? Ah, mas eu não tenho pivô, não posso plantar. Não, pode plantar. Vamos tirar aí uma parcela da área, faz o seu milho, faz até uma certa data, né? Que o milho também tem uma janela ali que a partir de uma certa data, normalmente o ponto é 20 de fevereiro, ele já começa a perder em produtividade, e aí é onde entra o girassol. É daí para frente que o girassol vai bem. Então nós temos também possibilidade de ter excelentes resultados de produtividades com os híbridos da Eliagro nessa janela de plantio também. Você acha que falta... o que de repente falta para a gente aumentar a produção no estado de Mato Grosso? O primeiro ponto, para a gente aumentar mesmo, nós precisaríamos de indústria para esmagamento de óleo. Né? Esse seria a aquisição de óleo. Esse seria o primeiro ponto. Hoje, como a gente não tem essas indústrias aqui, falta talvez aí justamente o engajamento do próprio produtor, de querer colocar uma outra cultura. Então, por isso nós estamos trazendo junto o parceiro, né, o comprador, a Cerrado Agrícola, Cerrado Alimentos aí, para ser esse elo forte do processo, né, da cadeia, para adquirir. Isso acontecendo, eu tenho certeza que a gente vai ter um aumento de área também. E quais são as maiores dúvidas que você percebe no produtor que chega? Gilberto, eu quero plantar girassol, mas tem algum questionamento que você percebe muito frequente ou não? Normalmente é para quem vou vender. Acaba vindo nesse ponto. Porque para colher até tem também o questionamento, mas aí já é um pouco mais simples. Mas como eu disse, é cultura que não tem comprador batendo na porta toda hora. Né? Então ele quer realmente saber. O Érico aqui que plantou essa área, ele plantou com a venda casada, já garantida, e ele falou: Gilberto, eu não sei nada de girassol. Foi a primeira vez que ele plantou? Nunca plantei girassol. Você vai nos ajudar? Eu falei: vou fazer todo o acompanhamento. Então ele falou: então vamos para frente. E toda vez ele falou: Gilberto, eu não conheço. Eu vi isso assim, assim. O que você me fala? Não, é problema, preocupa? Não, isso aí não é nada. Está dentro do padrão, está normal. Então, assim, as dúvidas elas vão surgir durante o ciclo, né? Mas quando a gente está acompanhando, acaba facilitando bastante. É isso, tem todo o respaldo, assessoria aí de vocês, como você comentou, antes, durante e após. Justamente. Essa é a nossa proposta, né? A filosofia da empresa, inclusive, é de estarmos juntos, para que, igual eu falei, para que o produtor sempre obtenha bons resultados. Olha só, o girassol vem aí com tudo, então. A gente fica na torcida para que aumente, então, a produção aí. Os produtores se encorajem também. Uma ótima opção de rotação de culturas, excelente, né? Excelente. E vamos florir os campos de primavera do leste, né? É isso aí. Eu acho que vamos ter É lógico, é um período curto, 15 dias ali, mas quanto mais áreas plantadas, mais bela vai ficar a nossa região. Com certeza. E, Gilberto, para você, como é ver, assim, às vezes parece meio bobeira a gente perguntar, mas
você vê um produtor que apostou nisso, né? Tipo o Érico, né? Que foi dessa propriedade que a gente acabou de ver. Você vê ele tá contente com o que tá vendo, você como profissional, né? Que tá aí junto, né? Como é para você ver isso acontecendo no campo? É muito gratificante, né? Sempre, né? Até postei uma foto lá dando um sorrisão, porque é o resultado do trabalho, né? A gente se propõe a fazer determinada coisa e aí a gente chega agora, principalmente com esse evento, e não só com esse, tem mais 2 áreas plantadas sendo conduzidas aqui na região, que o pessoal está satisfeito, né? E o que é engraçado, com esse tempo todo de Eliagro, nós tivemos alguns avanços com o girassol aqui na região, eu acho que já há uns 10 anos, foi logo no início, né, que eu entrei na empresa, quando ainda tínhamos uma indústria de Goiás que comprava aqui e levava para fora, para lá. Depois disso, paramos com o acesso porque não tínhamos a compra, né? Mas agora, voltando a colocar os nossos materiais no campo, vendo o que eu já estava vendo na outra região, que eu estava 2 safras atuando ali em Goiás. E acompanhando isso aqui agora, igual eu falei, é sentimento de dever cumprido. Mostrar que aquilo tudo que a gente já veio guardando, né, de bagagem, de conhecimento, é lógico, não sei tudo, nós temos pela empresa um corpo técnico muito bom. Tem coisas que eu vejo aqui que, como eu não vinha muito, eu falo com o pessoal, não vou falar para você que é tudo, né, minha, mas isso é a empresa que está na frente, né? A minha pessoa ali no campo não é só o Gilberto Mendes, é a Eliagro que está ali. Com certeza. Então é tudo reportado e é também muitas das vezes solicitado ajuda, né? Tá aqui uma situação que eu ainda não vi, como que eu procedo? A empresa ela tem um know-how muito grande na produção de semente em área irrigada. Então, já passou por todas as fases de ciclos de doenças, de população, de vários parâmetros que, de repente, pode atrapalhar um bom resultado. Então, se eu puxar isso 100% para mim, eu sei que eu posso estar sendo fadada ao insucesso. Então eu jogo isso para eles também, para que aqui na ponta não seja eu, mas que seja Eliagro, né, oferecendo e tendo um bom acompanhamento da empresa. Com certeza. E aqui a gente tem na tela uma foto aí dos participantes do evento. Realmente, quem que não ia querer tirar uma foto nesse girassol, né? Fala sério. Essa aí foi a conjunto, né? O que tem de foto por aí de casal e de pessoas... Exatamente, mas sozinho. É porque vocês instalaram um balancinho ali, né? Dá para ver ali que tem num cantinho tem um balanço, enfim, dá para fazer. É extremamente, como dizem, instagramável, né? Instagramável. Foi tudo pensado para isso. Foi tudo friamente calculado. Justamente. Não, realmente. E agora, para quem quiser passar aqui naquela outra área, o pivô do lado, então tá amarelinha ali do lado. Essa área ela tá muito boa porque ela tá a 5 metros do asfalto, né? Muito perto. Parando o carro, só cuidar para não parar muito em cima, porque não tem acostamento. Mas ela tá ali na estrada ali no asfalto que vai pro Bareta, né? Passando o Rio das Mortes ali pelo Bareta do lado direito. Daqui de cima você já vê amarelão lá embaixo. Antes de chegar, quando tá saindo ali do Daltroz ali, você já vê que tá tudo amarelo lá. Não, mas a hora que a gente foi chegando, ainda comentei. A gente chegou pela parte verde e eu falei, nossa, que bonito. Aí andou um pouquinho pra frente, tava amarelo. Olha, aqui tem um balanço. É isso aí. É isso aí, sensacional. Não, eu vi realmente o pessoal postando muitas fotos e vocês estão realmente de parabéns. Um evento lindo. Bacana, obrigado. Lindo. Eu só queria ver se você consegue ver pro nosso editor. Eu vi passando ali uma imagem da semente do girassol, para quem de repente está nos acompanhando aqui, não tem noção de como é que é uma semente, né? Você tinha os pacotes lá, né? A hora que você passou ali, eu vi que tinha um pacote ali, só para de repente quem quer saber um pouquinho. Aí. Esse daí, ó. Olha só que interessante, esse é o girassol que ele comentou. Olha só. Esse é o girassol em grão, né? Que foi colhido em outro local. E como eu falei, né, o grão rajado, então o grão rajado ele é negro com estrias, né, listras brancas, ele pode ser também cinza, então
Esse é o resultado final. Olha só. Que às vezes a gente pensa que é só aquela florzinha amarelinha, bonitinha, né? Naquela flor lá tem vários desses grãos aí dentro. Olha só que coisa linda. Mas, Gilberto, obrigada aí por você estar conosco. Sim. Tem alguma mensagem aí que você gostaria de deixar aí para os produtores rurais? Para quem quer entender um pouco mais dessa cultura, que eu falo que além de, né, ser produtiva, é tão linda, gente. Porque olha que coisa mais linda essa lavoura. Eu acho engraçado que muita gente, quando a gente conversa, aí fala assim, não, eu tenho que plantar aqui perto da sede, que minha esposa quer que planta aqui, que é para dar, né, ficar, já imaginou, levantar de manhã cedo na fazenda e dar de cara na porta de casa, né? Não, o recado é o seguinte, é justamente falar que o girassol, ele é uma excelente opção para a segunda safra sequeiro e a terceira safra no irrigado. Eu e a Eliagro estamos aí braços abertos aí, né, totalmente aí para poder atender aqueles produtores que porventura queiram conhecer o nosso trabalho aí, a nossa semente e a cultura em loco, na sua fazenda. Então, quem tiver mais dúvidas, de repente, só te procurar para tirar as dúvidas. Você pode até a propriedade para ver se, né, conhecer. Nós estamos aí, não só aqui em Volta Primavera, me ligou um colega de Canarana essa semana também, já perguntando por quê. As condições de safrinha hoje para algumas outras culturas alternativas já não estão tão boas. Então, falou, Roberto, acho que o girassol pode ser uma opção interessante, né? Aí a gente entra justamente fazendo esses posicionamentos. Né? Então, estou à disposição, 100%. Ok. Então, gente, conversei hoje então com o Gilberto Mendes, que é da Eliagro, um grande parceiro aí da gente, ele lembrando que 2011... Vou te mandar a foto. Você sabe que, você comentou, me passou uma memória, assim, eu acho que foi um evento que não foi em Primavera, se não me engano, foi em Campo Verde, não foi? Um evento de milho em Campo Verde. Eu tô desconfiada que esse eu creio que foi aqui na cooperativa, antiga Coaleste. Na Coaleste. Na Coaleste. Porque eu acho que a gente fez um dos primeiros contigo, se eu não me engano, foi em Campo Verde. Eu tô tentando buscar na minha memória. Eu acho que foi aqui na Coaleste. Mas faz tempo, né? 2011, né, gente? Justamente. Manda a foto que agora eu fiquei curiosa. Vou mandar, vou salvar ela e passar para você. Mas obrigada de verdade. A gente sabe que todo mundo vive aí numa correria. E você num pós-evento ainda, né? Veio aqui. Porque eu falo, depois daquele evento a gente tinha que conversar um pouquinho sobre girassol, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, né? Parabéns pelo evento mais uma vez. Eu agradeço e me coloco à disposição de vocês, dos produtores, consultores. É só entrar em contato, depois você pode deixar, de repente, o contato junto aí também, a filmagem. E vamos para cima, vamos, como eu falei. Você quer deixar algum número de telefone ou Instagram? Pode falar, pode ir. Não, o meu número é o 669-9211-1318. Instagram, @GilbertoMendes3110. Ok, ó, super fácil. Tranquilo. Tranquilo de achar. Gilberto Mendes? Gilberto Mendes, 3110. 3110. Gilberto Mendes, 3110. Já acha ele lá, já pega todas as informações e vamos plantar girassol. Vamos para cima. Gente, então esse aí foi mais um episódio do podcast Momento do Campo. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco. Que agradeço. Em nome da Eliagro, agradeço a oportunidade. Um abração para todos aí da Eliagro, que também a gente já conhece há bastante tempo. Roberta e toda a equipe, né? E, enfim, a gente sempre gosta de trazer esses assuntos aí. Quem sabe a gente tem Gilberto falando de outro assunto aí daqui uns dias. Temos possibilidades. Não vou contar ainda sobre o quê, mas quem sabe a gente tem aí em breve mais um episódio com ele sobre outra cultura que é muito interessante aqui para nós. Que está em alta também. Está em alta também, então aguardem. E é isso, pessoal. Quero convidá-los aí a continuarem nos acompanhando aqui no podcast Momento Campo. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, que é importante para nós, gente. Nos sigam lá no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, né, gente, se você não tem tempo de parar para assistir, coloca lá no seu carro, no Spotify. Tem essa facilidade, né? Então você pode ouvir de onde você estiver. E vou agradecendo aí mais uma vez a nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está aí para atender o produtor rural desde o plantio até a colheita. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje vai finalizando por aqui. Espero vocês
no próximo episódio. Até lá!